Olá, sejam bem-vindos a mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e este é um programa da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí e da Oncocell Genômica. Hoje nós temos a feliz oportunidade de receber mais uma vez a advogada doutora Laura Hatten, que é mestre em Direitos Humanos e especialista em proteção patrimonial da família e da empresa. A doutora Laura já esteve conosco em outras entrevistas, onde nós falamos sobre um assunto muito importante, que é sucessão pessoal da família, a proteção dos filhos, principalmente na terminalidade. E a gente antes, aqui fora do ar, falávamos sobre terminalidade e que, tecnicamente, senhoras e senhores, todos nós somos terminais. Nós não sabemos o dia de amanhã, não somos eternos. E a programação para que a gente possa estar protegido e proteger a nossa família pelo patrimônio, pelas nossas coisas, por aquilo que a gente quer deixar como sucessão mesmo intelectual, mesmo as suas coisas pessoais, mesmo as suas marcas no mundo, tem que ser planejadas. Bom dia, Laura, mais uma vez. Bom dia, Aníbal, bom dia, ouvintes aí, da Rádio Mundial. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, colocando e falando sobre esse tema que para mim, é muito caro e que deveria ser um tema que precisa vir ao debate tanto em família, quanto no ambiente de trabalho, quanto em todos os lugares em que as pessoas estão, porque é como você disse, nós somos terminais, a gente tem a morte como um tema ainda bem difícil de ser falado, mas que é, enfim, uma das coisas que a gente sabe que vai acontecer com todo mundo, A gente nunca está preparado, para esse momento, mas eu acredito que, assim como a gente consegue organizar uma viagem, consegue organizar a rotina de uma casa, consegue organizar o seu dia, a gente também precisa deixar coisas organizadas para quando chegar o dia de não estarmos mais aqui, Então, isso é uma questão que as pessoas vão adiando, com muita frequência e sempre acham que vão ter tempo de parar, organizar e pensar sobre isso. E muitas vezes, quando elas param para ver, já está tarde demais, Porque nós temos uma questão que a gente precisa ter sempre em mente, que para decidirmos qualquer coisa em relação ao nosso patrimônio, questão de trabalho, do que vai acontecer com a nossa empresa, o que vai acontecer com o que mantém a nossa família, os filhos, quem depende da gente, a gente precisa manifestar vontade, E para isso acontecer, a gente precisa estar em plena capacidade, E a gente sempre acha que vai estar tudo bem ou então se preocupa com o falecimento. E muitas vezes não se preocupa com incapacidade, com falta de questões cognitivas para tomar decisões, Então, isso é uma preocupação e é uma questão que eu gosto muito de falar, porque eu acho que as pessoas se preocupam com isso, mas muitas vezes elas não exteriorizam ou deixam para lá achando que sempre vai ter o tempo, E é um tabu que às vezes as pessoas falam, eu não quero falar sobre isso, O tabu de falar sobre a nossa finitude, sobre o nosso risco de morrer todos os dias, Nós temos essa proteção, essa negação de não querer pensar na morte e não querer falar sobre morte ou sobre o risco de morrer. Nós, em outras conversas, falamos sobre a proteção da família, a proteção dos nossos desejos, do que eu quero que faça com o meu quarto, com o meu velho carro, com a minha coleção de troféus, o que eu quero que aconteça também na minha finitude, que nós já exploramos isso em outros programas, e que se você for lá no nosso canal do YouTube, Instituto de Oncologia de Juí, você vai conseguir ver e rever essas informações. Mas, lembrando que, sobre a empresa, na maior parte das vezes, a empresa não só provém o sustento da sua família, como ele também é sustento dos seus funcionários. Ele é um meio de vida e ele é uma cultura local. Então, daí a importância de pensar, às vezes, quando se sai a peça fundamental, que só ela tinha o domínio para a gestão dessa empresa. Tu sabe, Aníbal, que é bem comum as pessoas acharem que o que acontece na empresa é da empresa e o que acontece na família é da família, é problema da família ou é problema da empresa.
E conforme mais as coisas vão acontecendo e as legislações vão mudando e todas as questões aí que a gente precisa decidir precisam ser tomadas, a gente percebe que toda decisão que você toma na família, indiretamente ela vai impactar na empresa, e toda decisão que tu toma na empresa vai impactar na família. E aí, quando a gente fala em empresa, não é só uma loja, um comércio, é um profissional liberal que tem um CNPJ, né? É um médico, um dentista, qualquer profissional que tem um CNPJ, ele tem uma empresa, né? E a gente tem que pensar que a estrutura da empresa, ela não é isolada da estrutura da família, né? Porque se a gente for falar do lado da família, um divórcio, né, na verdade, acaba impactando na empresa. Por quê? Porque daqui a pouco esse cônjuge vai ter direito a cotas que esse sócio tinha na empresa. E a mesma coisa na empresa. Às vezes alguma coisa que acontece lá impacta na família, porque muitas vezes é dali que se tira o sustento, né? É dali que se mantém os filhos, que se mantém rotina, que se mantém pagamento de boletos, né? E muitas vezes as pessoas acham que isso são questões diferentes e não se preocupam em organizar a estrutura dessa empresa para que ela fique de pé se algo acontece, né? E aqui, se acontece um falecimento, a gente vai ter que pensar que essa empresa precisa estar estruturada para dizer quem são as pessoas que vão entrar no seu quadro social ou não vão entrar no seu quadro social, né? Daqui a pouco, se o meu sócio quer ter essas pessoas ali dentro ou não, porque quando a gente está numa sociedade, a gente tem afinidades, é como se fosse um casamento, né? Tu tem afinidades com o teu sócio, vocês combinaram diversas coisas, e na maioria das vezes isso não está por escrito, isso está em combinados verbais, em acordos que se faz ali entre quem gere e quem toca aquela empresa. E quando acontece alguma coisa de incapacidade ou de falecimento, a gente vê a estrutura disso balançar bastante. E isso interfere na empresa e interfere na família também. Por quê? Porque dentro da empresa a gente tem a possibilidade de organizar regras diferentes do que aquelas que a gente tem na família. Por exemplo, lá no direito de família, se há um falecimento, eu tenho uma ordem sucessória, né? Dentro da empresa, eu tenho uma maior autonomia para gerir isso. Por quê? Porque eu posso prever a entrada ou não dos meus herdeiros dentro da minha estrutura societária. Mas tudo isso tem um intervalo de tempo para acontecer. E a grande preocupação é quem assina os cheques e faz o pagamento no dia seguinte. Isso aí mesmo. Então, assim, eu preciso ter as coisas organizadas. Primeiro, para verificar quais são as intenções desses sócios, se eles querem ou não esses herdeiros ali dentro. E como eu vou fazer para gerir essa empresa nesse intervalo de tempo, que é o que tu está falando, né? Por quê? Porque no dia seguinte vai vencer boleto, no dia seguinte vai vir folha de funcionário, no dia seguinte eu vou ter que pagar coisas, né? Ou eu vou ter que tomar decisões, e quem vai fazer isso, né? Então, a gente sabe que toda empresa tem um contrato social. Mas a maioria das pessoas não percebe ou não se preocupa com o que está dentro desse contrato social. Geralmente, ele é um documento mais padronizado, que ele é feito de uma maneira, né, mais objetiva, sem entrar no mérito de muita coisa. E esse documento não prevê nada, não prevê os combinados, né? É o básico, né? É o básico, né? E é através desse documento que nós teremos poderes para as pessoas, né, fazerem ou não fazerem determinadas coisas. Então, a gente precisa pensar, porque daqui a pouco, se eu não estou, quem vai tomar as decisões no meu lugar? Se eu não tenho isso definido, eu vou depender de uma demanda judicial, eu não vou poder tomar decisões de maneira imediata e eu não vou preservar essa empresa, né? E, consequentemente, eu não vou ter o sustento da família que depende dela. E, além desse contrato social, a gente vê que a gente tem vários outros instrumentos que a gente pode utilizar, como é um acordo de sócios, por exemplo, em que a gente traz os combinados por escrito e faz isso ter validade entre os sócios, e que muitas vezes eles não vêm documentados. Então, mas é para a gente também ter essa consciência de que é necessário, sim, a gente organizar, documentar e deixar isso previsto para as coisas continuarem funcionando, né? E isso é essencial que se faça com tempo, com qualidade, com planejamento. Na minha experiência clínica como médico, quantas vezes eu me deparei com pacientes que entraram em terminalidade e que a família não tinha se preparado para isso do ponto de vista de empresa. Não só de sucessão, era a preocupação de quem assinaria cheque nos próximos dias, e que o paciente já tinha perdido a consciência e já não tinha mais como assinar procurações. Ou quantas vezes eu me deparei, há pouco tempo, inclusive com um paciente que ficou de se planejar, mas a gente entra em negação,
né? Nós, seres humanos, fazemos isso. E ele não preparou as suas documentações empresariais. A principal sócia era a esposa. E ele me disse uma frase que doeu e é difícil da gente. Doutor, eu preciso durar uma semana a mais porque eu preciso assinar um monte de coisa que eu não assinei. É justamente isso, sabe? Porque aí a emergência faz as coisas serem improvisadas, se não conseguir, né? A pessoa não consegue organizar isso de maneira que isso ande sozinho. E eu disse que né? isso é uma coisa que nos doeu, porque nós trabalhamos durante toda a fase de doença grave dele para que ele tivesse uma terminalidade tranquila. E essa situação tirou totalmente a paz dele da sua partida. E tudo que a gente trabalha é ter uma felicidade na vida e ter paz na nossa partida. Então faz parte disso também esse planejamento patrimonial e sucessório. Até porque muitas vezes a gente vai deixando, né, e vai achando que as coisas vão se acomodando. E principalmente às vezes quando a gente tem um familiar que trabalha junto na empresa, um filho ou, né, a esposa. E daqui a pouco aquela pessoa também está investindo toda, né, a sua juventude e o seu trabalho ali naquele lugar, que ela não vai ter mecanismos de conseguir tocar depois, né? Por quê? Porque talvez ainda não era sócio, ou era sócio, tinha uma participação menor, ou não tinha poderes de administrar aquela sociedade, não tinha poderes de assinar, né, pelo titular daqui a pouco, né? Então, todas essas questões, como são importantes, né? Eu também já acompanhei, né, uma terminalidade em que, inclusive, a pessoa tinha, né, uma empresa, e a preocupação era justamente essa. Eu quero que o meu filho continue, eu quero que ninguém se meta no negócio porque vai ser do meu filho. Então, para que isso aconteça, eu preciso documentar. Eu preciso dizer que vai ser daquela forma, eu preciso dar poderes e preparar essas pessoas que vão assumir. Porque muitas vezes também temos isso, né? Nós não temos ninguém preparado para assumir o lugar daquela pessoa que chega a ficar doente ou que fica incapaz, né? E aí, como é que a gente faz para tocar tudo isso, né? Ou então a gente tem até aquela intenção, né, do pai ou da mãe que quer que os filhos continuem, né, o negócio, mas daqui a pouco não dão instrumentos ou não deixam claro qual é o papel que aquele filho vai ter ali naquele momento, como é que isso vai ser conduzido, né, ao longo da vida. Então, são essas pequenas coisas assim que a gente, tendo definido e tendo documentado, traz essa paz que a gente precisa, né? Não só para a terminalidade, mas para viver a vida, né, de uma maneira mais tranquila. São muitas reflexões que a gente faz. Toda vez que nós conversamos, a gente para pensar na gente também, né? E eu acho importante levar isso ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, para que você também pense a respeito sobre tranquilidade de vida e faça o seu planejamento documentando tudo. Nós não somos eternos, e deixar as nossas vontades registradas e deixar aquilo que a gente quer que se cumpra registrado é extremamente importante. E tu sabe que eu vou até um pouquinho além, assim, porque a gente sabe que hoje tu precisa documentar as coisas para elas ficarem registradas e para não ficar só naquele, ele falou isso, ele disse aquilo, né? Para não ser, para não gerar dúvida. Mas se tu for parar para pensar, vai muito além do que um documento, sabe? Eu acho que é a questão assim de tu ter cuidado, né, com aquilo que tu já construiu. Cuidado com aquilo que tu quer que vire aquele negócio. Né? Cuidado com o seu legado e com as pessoas que você ama. E isso mesmo, né? Proteger as pessoas que a gente ama, porque, na verdade, se tu não faz esse documento, tu acaba deixando de lado essa proteção e esse cuidado, né? Mas, claro que não vai ser, às vezes, um documento que vai resolver a vida, né? Porque muitas vezes a gente vê que, apesar de ter o documento determinando, né, todas as questões, a gente vê brigas entre os herdeiros depois, vê, né, questões assim dentro da empresa, entre sócios ou dentro da família, entre irmãos, entre, né, parentes. Então, o que é importante é documentar e fazer com que isso seja de uma forma... eu não digo assim publicizada, mas que seja uma forma coerente com aquela estrutura familiar, porque às vezes tu precisa ter uma conversa franca. Olha, eu deixei assim, eu quis fazer assim e essa é a minha vontade. Por quê? Porque ainda se gera muita dúvida tu só ler um papel, né? E quando um pai ou quando o dono de uma empresa, um sócio fala,
por exemplo, para os seus herdeiros ou para os seus sucessores, isso tem um peso também, né? Então, a conversa sobre o assunto, dizer qual é a vontade, explicar que aquilo vai estar documentado, também evita muitos conflitos, porque, na verdade, às vezes também, quem recebe um documento é pego de surpresa. Mas, olha, meu pai nunca me falou isso durante a vida e agora... né? Como que é assim agora? A cena do filme do testamento, né? Isso. Sempre tem, né, na ficção, aquela cena do filme que lê o testamento. Espera aí, eu fui deixado de fora. Então, assim, o quanto é importante a gente pensar em trazer essa conversa para a família, para a empresa, porque muitas vezes, assim, os sócios têm receios, né? Por quê? Porque eles estão fazendo ali um negócio com pessoas que tu conhece, mas, assim, né, é teu sócio. Então, assim, nada mais seguro do que deixar isso esclarecido, né? Ter essa conversa, chamar, olha, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer, então vamos organizar. E nem sempre o que parece claro para mim está claro para outra pessoa. Então, nada mais do que sentar, conversar, organizar, colocar no papel de uma forma documentada e de uma forma que todos concordem, né? Que seja uma... E outra, né? A gente vê muita preocupação hoje, por exemplo, com reforma tributária, né? Tipo, as empresas, né, se preocupando muito com isso, divisão de lucros, que vai aumentar imposto, vai tributar um valor a mais, né? Então, a gente vê muita preocupação e, às vezes, o que mais motiva a realizar uma organização e um planejamento é justamente essa redução de custo. Né? Só que a gente não pensa que talvez o custo de não organizar o geral e não só a parte tributária, mas organizar como é que tudo isso vai se comunicar depois, gera um custo muito mais alto lá na frente, né? Então a gente precisa ter essa consciência. E tranquilidade é tudo. Eu acho que a gente traz uma dica a mais aqui para falar sobre saúde, que a gente está tranquilo e a gente está organizado é um grande fator de saúde. A gente fala que dormir leve com o travesseiro faz parte também. E quando nós temos as coisas organizadas, isso nos traz uma segurança também. Porque essa angústia também adoece, né? Então, isso, além de te dar conforto, segurança, vai dar segurança para a tua família, para a tua empresa, para o teu legado. Acho que hoje, acima de tudo, né, cada vez mais nós temos mais claro isso na nossa legislação mesmo e mais presente, né, Laura? Há alguns anos atrás, parece que as pessoas não pensavam muito nisso. A sucessão no Brasil era muito a sucessão hereditária, que eu parti, vou fazer a partilha dos bens de forma igualitária, dentro das normas judiciais e legais. E já há muito tempo em outros países, acho que isso é mais do direito americano, do direito inglês, da sucessão que não é igualitária, é uma sucessão planejada. A gente tem, né, Aníbal, assim, geralmente, por que hoje se fala muito em planejamento sucessório? Porque geralmente essas pessoas que querem planejar a sucessão já passaram por um inventário bem litigioso, ou que foi sofrido, ou que elas ficaram muito... angustiadas, assim, por não saber o que vinha, né? Porque geralmente, assim, era o pai que tomava conta da empresa, de repente faleceu, isso caiu no nosso colo, a gente não sabia o que tinha, não sabia o que se fazia, não sabia nem os bens direito, o que se tinha, né? E nem como é que estava organizado, que contratos que eram feitos por essa empresa. Então, isso caiu no colo e essas pessoas que sofreram com isso hoje querem deixar organizado, né? Então, eu acho que hoje há uma tendência assim maior nesse planejamento por causa disso, porque já passaram por algum episódio mais dolorido que fez, né, se mexer antes. Mas também a gente tem assim um certo conforto em saber que a gente tem uma legítima dos herdeiros, que tem uma igualdade entre os filhos, que todo mundo vai receber a sua parte, né? Então a gente tem um certo conforto, mas a gente não pensa que, por outro lado, a gente pode individualizar de forma mais justa e conforme as necessidades também de cada um, né? E isso tanto é para a empresa quanto é para a família. Porque eu posso organizar a minha sucessão de forma que daqui a pouco lá na família, o meu filho
que daqui a pouco depende de uma sala comercial X para o seu trabalho, possa ficar com esse imóvel e não fique em condomínio com mais outras pessoas, né? Para isso não gerar um litígio depois. Por quê? Ele vai ocupar para o trabalho dele, então para ele isso é mais benéfico, né? E a mesma coisa lá na empresa. Eu posso programar essa sucessão minha dentro da empresa para aquele filho que efetivamente tem mais condições ou tem mais afinidades com o negócio. Porque não adianta eu deixar todo o meu patrimônio, tanto a empresa quanto os bens, para ficar em condomínio com todo mundo, que daqui a pouco não vai ser interessante para ele não vai cuidar daquele negócio, e o que vai quer gerar cuidar... ação de dissolução desse condomínio. Então, assim, vira uma confusão e o custo disso é bem alto. Então, quando a gente fala em partilha, a primeira coisa que vem na nossa mente é morosidade, desgaste, briga de família. Isso né? E quanto a esse planejamento sendo feito de forma controlada, com o advogado, com o especialista, qual é o trâmite disso? Na verdade, assim, nós temos que ter em mente que muitas pessoas têm a noção de que se fizer planejamento sucessório não precisa fazer inventário, tá? Então, isso é uma primeira coisa que a gente precisa explicar. É mito, tá? Sempre que eu tiver patrimônio no nome da pessoa que vem a falecer, eu vou estar sujeita a um procedimento de inventário, tá? Por quê? Porque eu tenho bens no nome desse falecido, esses bens precisam ser partilhados e divididos entre os seus herdeiros, né? Só que esse inventário pode ser feito de maneira litigiosa, que ele é mais demorado, ele envolve o poder judiciário, né? Envolve custos mais altos, e também eu posso ter extrajudicialmente, tá? Que eu faço diretamente em tabelionato de notas. Para isso acontecer, esse inventário mais rápido, mais ágil e também um pouco mais barato, eu preciso ter consenso entre os herdeiros. Então, assim, não adianta ter briga. Né? Eu preciso ter consenso, eu preciso ter pessoas maiores, capazes, eu não posso ter menor de idade. Eu consigo fazer, então, esse inventário de maneira mais ágil nesse tabelionato de notas. Tá? Porém, quando eu faço o planejamento sucessório, eu posso organizar, então, tudo isso para que esse inventário seja mais tranquilo. Né? E, além do mais, eu posso fazer com que, através de uma estrutura, talvez societária, por exemplo, uma holding, eu não tenha bens mais no nome dessa pessoa que vem a falecer e somente neste caso que eu vou dispensar o inventário. Então, daqui a pouco eu posso organizar numa estrutura societária que esse titular, esse sócio, esse empresário, ele pode ir transferindo essas suas cotas ao longo da vida, por exemplo, para os seus herdeiros, sempre respeitando o direito de cada um, né? E ao final, no dia que ele vier a falecer, ele não tenha mais patrimônio no seu nome. E só neste momento é que eu não terei um inventário. Então, assim, o planejamento sucessório ele serve ou para organizar tudo isso em vida e já entregar para esses herdeiros este patrimônio em vida, ou então organizar de forma melhor para que exista esse procedimento de inventário de forma mais célere e menos custosa. Muito bem. Você está acompanhando, então, mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira. Esse é um programa aqui da Mundial FM, da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí e da Oncocell Genômica. Eu estou recebendo hoje, mais uma vez, a doutora Laura Hatten, que é mestre em Direitos Humanos e especialista em Direito Sucessório Empresarial e Familiar. Isso, proteção do patrimônio, da família e da empresa. E a gente sempre tem boas conversas, essas conversas são filosóficas e reflexivas, que fazem sempre a gente pensar um pouco mais na nossa terminalidade e em ter o poder de ter paz de espírito, porque ter paz de espírito é ter poder, né? E a gente deixar a nossa vida organizada, a nossa empresa organizada, é saúde também. Para você que perdeu essa conversa, que pegou pela metade, que se interessou no assunto, esse programa já está no ar aqui no canal do YouTube da Mundial FM. Ele também, a partir de segunda-feira, vai estar no ar no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. Vai lá e digita Instituto de Oncologia de Juí. Nós temos mais de 90 episódios com temas relevantes em saúde, com informação de qualidade para você ver, rever e para você encaminhar para quem você ama e precisa dessa informação. Doutora Laura, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. As suas considerações aí para os nossos ouvintes. Eu que tenho que agradecer. Eu acho que é muito importante a gente ter um momento para pensar sobre isso, para falar sobre isso. Eu acho que é tão importante a gente prestar essas informações, então, né, para as pessoas
daqui a pouco iniciarem uma conversa na sua família, na sua empresa, sobre como seria a melhor forma de organizar, de deixar tudo isso, né, os combinados verbais por escrito e proteger aí, né, a família, a empresa e ter esse cuidado com os que ficam. Isso aí, maiores informações, segue a doutora Laura na rede social. Como é que é a sua rede social? @lauraisabel.ratten. Está aqui embaixo, a gente vai colocar para você também, para acompanhar ela e ter mais informações, porque eu vou acompanhar, eu também quero mais informações. Obrigado, Laura. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, obrigado pela Mundial FM que leva essa informação a toda a nossa região. Continue na programação da Mundial, que tem muita coisa boa por aí. Até o próximo sábado.